Isso é muito bom, né? Você que recebeu o link, eu preciso marcar no seu coração o que está escrito lá. Ó. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, escreve assim: Não importa o quanto possa prometer, aquele cujo coração não está cheio de amor a Deus e aos semelhantes, não é verdadeiro discípulo de Cristo. Não importa o quanto possa prometer. Ah, eu sou crente, eu sou crente. Aquele cujo coração não está cheio de amor a Deus e aos seus semelhantes, não é verdadeiro discípulo de Cristo. Atos dos Apóstolos. Por isso, a segunda ênfase desta sala é sobre o amor incondicional. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Bom dia, meu pastor, tudo bem? Bom dia, meu amigo, meu irmão querido, saudações cristãs. É muito bom tê-lo aqui. Hoje eu estava com muita saudade, viu, pastor, do senhor aqui conosco. Fiquei feliz com sua preocupação em mandar uma mensagem para mim perguntando como é que estava a minha proprietária, né? A dona do pedaço. Mas ela está em casa, pastor, está feliz e agradece as orações de todos. Glória a Deus, glória a Deus. Meu pastor, eu vou orar para que o senhor então tome o tempo adequado para a mensagem de hoje, o nosso testemunho, tá bom? Santo Deus e Pai, como o pastor destina mais uma vez em tuas mãos. Ele já fez isso que vai fazer agora, já pregou a palavra de Deus centenas e milhares de vezes. Espírito Santo, toma a mente dele, usa a voz dele para falar ao nosso coração nessa madrugada, por Jesus. Amém, Amém. amém. Deus te use, voltamos, viu? Amém. Obrigado. Muito bom dia a todos. É um prazer enorme estar com vocês, amados, amadas. Estamos falando aqui do Canadá. Na nossa cidade, que é Saskatoon, são 3 horas a menos. Mas nesta semana eu estou na região de Toronto, que eu estou pregando aqui numa comunidade de língua portuguesa. Vamos ter até Santa Ceia no sábado aqui, é uma bênção, uma alegria. Então, estamos com 1 hora só a menos aqui, mas estou muito feliz de estar com vocês. Antes de eu abrir a palavra de Deus, queria dizer para vocês todos o seguinte. Nós temos aí pastores, líderes, irmãos, irmãs, amigos, amigas, jovens, pessoas dos mais diversos perfis. E, embora Deus tenha sido muito generoso para comigo, privilégio de ter pregado em mais de 50 países, queria que vocês soubessem que eu me considero menos que a metade de um grão de areia. Deus diz em Isaías que ele considera uma nação como pó. Se uma nação é pó, um homem apenas é muito menos do que pó. Mas apesar de eu ser menos que a metade de um grão de areia, o meu Deus, o nosso Deus, é muito grande e muito poderoso. A ele seja a honra, a glória e o poder para todos sempre. E quando eu falo nosso Deus, eu faço referência a Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. A nossa conversa hoje gira em torno do seguinte tema: movidos pelo Espírito. O meu prazer pessoal, a minha paixão, eu diria o meu hobby número 1, a minha vida, é a pregação. Eu tenho um compromisso com Deus, que eu fiz há 40 anos, quando me formei em teologia. Me lembro como se tivesse acontecido ontem ou hoje. O tesoureiro era o pastor Gumercindo e ele disse: Neumoel, você terá que trabalhar 35 anos, se cuide. E eu voltei para casa e falei para Deus assim, junto com a minha esposa, porque a esposa
é a melhor parte da gente. E talvez a maior parte do nosso ministério. Para alguns, certamente é assim, não é? Eu disse, nós vamos pedir para Deus saúde para completar esses 35 anos, com alegria. E se Deus quiser que a gente continue depois, é só Ele nos dar saúde, mesmo depois de jubilado, eu quero continuar servindo ao Senhor Jesus. E a minha paixão é a pregação. Eu pensei em tirar um ano sabático da jubilação, mas o ano sabático não durou 3 meses, eu voltei com a agenda para a pregação, porque faz parte do meu DNA. Quando Deus me escolheu, Ele me escolheu para ser um pregador. Eu faço isso com o maior prazer, com a maior alegria. Tanto que hoje eu sou pastor de uma igreja aqui na América do Norte, aqui no Canadá. Eu sou pastor de uma igreja em Saskatoon. Comecei a ajudá-los lá, fiquei mais de um ano como voluntário e não estou preocupado com dinheiro, nada disso, mas servir a igreja, né? E a associação e os irmãos fizeram um esforço grande para que a gente assumisse a igreja oficialmente. Eu faço isso com o maior prazer. Eu louvo a Deus porque nós somos movidos pelo Espírito. Ontem eu recebi uma mensagem de uma irmã que eu não vejo há mais de 20 anos. Já não me lembrava mais dela, mas ela me mandou uma mensagem bem curtinha, assim, dizendo: pastor, há 22 anos o senhor me chamou à frente e pediu para eu fazer uma oração. Era o meu primeiro ano de batismo, nós estávamos numa reunião de líderes da ASA, da Assistência Social Adventista. A ADRA se misturam, mas era a reunião da ASA naquele tempo. E eu pedi para essa irmã fazer a oração, eu não a conhecia, mas ela agradeceu porque ela se tornou uma grande líder. O Espírito faz umas coisas que a gente não entende, sabe? Eu me lembro uma vez que eu estava para pregar numa igreja em São Paulo chamada Tremembé, no bairro do Tremembé, em São Paulo. Eu era pastor daquele distrito, e no sábado de manhã eu tinha proposto em meu coração pregar sobre o sábado, o dia de adoração e louvor, o dia de Deus, o dia da família, o dia da alegria, essas coisas todas, né? O sinal de Deus. Claro que o Espírito Santo também é o sinal de Deus, o selo de Deus. Bom, mas quando eu entrei assim com os irmãos para a parte da frente, eu vi que tinha um rapaz no segundo banco da igreja, diferente. Ele tinha um cabelo assim muito diferente, penteado para cima, cheio de tatuagens. E enquanto cantávamos o hino, eu orei a Deus e disse: Senhor, eu vou pregar outra coisa, não vou pregar sobre o sábado. Esse moço está vindo na igreja pela primeira vez. Amados, eu tenho na mente e no coração alguns sermões, talvez uns 10 ou 100, sei lá. Acreditam, eu não consegui me lembrar de um sermão, nenhum. Eu disse: Senhor, eu queria pregar outra coisa, mas Deus não me deixou pregar outra coisa. O Espírito de Deus nos move. E então eu preguei sobre o sábado mesmo. Quando eu terminei o sermão, ele me cumprimentou, o nome dele é Mauro, e ele falou assim: pastor, eu estava à procura desta igreja aqui, que quando eu usei droga, quando eu fui da rua, eu passei uns 10 dias na casa de uma família judia, e eu tive a oportunidade de passar um sábado com eles. E eu fico pensando assim: como seria a história se eu tivesse pregado um outro sermão e não aquele? Quer dizer, o fato dele ter passado um sábado com uma família judia e agora ele chega na igreja e ele ouve a pregação sobre o sábado, aquilo foi importante para ele. É o Espírito quem nos move. E nós temos que ter essa sensibilidade para permitir que ele nos use. Temos que estar preparados
Porque usar uma ferramenta afiada é muito melhor do que usar uma ferramenta cega. Então, eu tenho que fazer a minha parte, me preparar. Aí o Espírito de Deus vai me usar da melhor maneira possível. Não estou dizendo que se eu estiver despreparado, ele não possa me usar. Não é isso. Mas é muito melhor quando você tem um instrumento afiado na mão. Se você vai tocar um instrumento, ele tem que estar afinado, porque senão vai dar confusão. Pois bem, eu quero ler um verso da palavra para o nosso devocional de hoje, o nosso começo do dia. Que gostoso ouvir a lição da escola sabatina, não? Uma jovem professora querida, esposa de pastor, falando fácil, falando bonito, as orações, não? Quanta coisa gostosa Deus tem para nós no dia de hoje. E o verso que eu quero ler está em Isaías, capítulo 30. É um verso que certamente você já usou. E por que eu gosto dos versos mais conhecidos? Porque eles são melhores para a nossa devoção. Isaías 30, 21. Nesta Bíblia aqui eu leio assim: quando te desviares para a direita, ou quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Durante muito tempo nós falamos que esta é a voz do anjo da guarda. Não é errado, porque o anjo da guarda, ele também nos guia. Mas essa é a voz do Espírito Santo que nos fala ao coração. E lá em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo, a Bíblia, não? O apóstolo Paulo diz que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus se comunica diretamente conosco, sem intermediário. E eu fico pensando num texto que li agora, uma madrugada dessas aí, porque nós estamos distribuindo o livro Grande Conflito na América do Sul, não é? E em outros lugares do mundo também. E na página 612 do livro Grande Conflito tem um textozinho curtinho, mas ele é espetacular e ele é para os nossos dias, ele é para aqueles que estão sendo movidos pelo Deus Espírito Santo. O Sr. White diz assim: servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Servos de Deus, com o rosto iluminado, mas não com luz artificial, mas com santa consagração. Correrão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem de Deus. E ela diz assim: por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência, operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, sinais e maravilhas seguirão os crentes. Que coisa esplendorosa aconteceu no dia de Pentecostes, não? Vocês lembram que a igreja não estava preparada para o que aconteceu no dia de Pentecostes? Jesus falou para os discípulos assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos do poder. Chuva temporã. E eles falaram em línguas. A igreja tanto não estava preparada que acharam que os apóstolos estavam bêbados. 9, 10 da manhã, bêbados. Será que nós estamos preparados hoje para o que vai acontecer, o que já está acontecendo em alguns lugares? Nós não vamos fazer como aqueles líderes religiosos fizeram no passado? Nós temos que ter a mente aberta
para que o Espírito de Deus nos conduza como pessoas individualmente, como famílias, como igrejas, como um povo, como um exército com bandeiras. Como é que o Espírito nos move? Jesus foi bastante enfático ao falar sobre o Espírito Santo. E, por exemplo, eu tenho aqui na minha Bíblia, e eu deixei separado o que está escrito em João capítulo 16. Começa no verso de número 5, mas eu vou ler um pedacinho a partir do verso de número 7. João 16, eu vou ler a partir do verso de número 7. Mas eu afirmo a vocês, convém-vos que eu vá. Eu vos afirmo, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará apenas e tão somente aquilo que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. O Espírito da verdade, guiando na verdade, convencendo do pecado, convencendo da justiça e do juízo. Tem gente que nos critica, sabe? Porque nós gostamos de orar, gostamos de pedir que Deus nos batize diariamente com seu Espírito, mas não faz mal que nos critiquem, porque o Senhor Jesus disse que os pobres sempre teríamos conosco. É melhor sermos criticados de estarmos perto de Deus do que sermos criticados por sermos relapsos. Agora, por que devemos buscar o batismo diário do Espírito Santo? Porque Jesus nos recomendou isso. E ele falou assim, olha, se vocês que são maus, está lá em Lucas, no capítulo 11, pode conferir aí, verso 13. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os filhos de vocês, imaginem o vosso Pai Celestial. Ele vai dar o Espírito Santo a quem lhe pedir. Eu fico pensando nas promessas da Bíblia. Claro que esse não é o assunto de hoje, porque eu estou preparando um sermão especial sobre esse tema, né? Mas quando Deus faz uma promessa, Deus não faz uma promessa no vazio. As promessas de Deus, elas têm fundamento. E pode olhar, você vai encontrar diversas promessas para as quais já existem ilustrações na Bíblia de cumprimentos. Vou dar aqui rapidamente 2 exemplos apenas, para não ficar no ar. Quando Deus falou para Elias assim, Elias, vai lá para o ribeiro e eu já providenciei para as aves alimentarem você. Deus não está atrasado, ele está lá na frente. Então, quando Deus diz assim, que no final da história, a água e o pão serão dados aos seus servos, os fiéis, Deus já mostrou isso lá no passado, que ele sabe fazer isso. Quando Jesus falou, pedi, dar-se-vos-á, que está em Mateus 7,7, como é que a gente pode entender isso? Quando Daniel teve aquela visão, de Daniel 8,14, às 2.300 tardes e manhãs, ele não entendeu. E ele falou para Deus, Senhor, eu estou até doente, porque eu não consigo entender. Jesus vem e diz assim, pedi e dar-se-vos-á. Ele pediu. Sabe o que Deus fez? Mandou o anjo Gabriel para explicar para o Daniel a visão.
Quando Deus diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. O povo de Israel passou pelas águas. Quando ele diz, pelo fogo não te queimarás, os 3 meninos hebreus, Ananias, Misael e Azarias, eles passaram pelo fogo. E quando o rei foi olhar, Jesus estava junto. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Eu estou contigo. Quer dizer, as promessas de Deus na Bíblia, elas já têm um cumprimento anterior para provar para nós que elas não são feitas no vazio. Dá para entender isso? Então, quando Deus diz assim, o Pai enviará, quando Jesus diz, o Pai enviará em meu nome o Espírito Santo, Deus já deu uma ilustração disso no Pentecostes. Se você e eu buscarmos, nós receberemos. E esse Espírito, ele não é diferente de Cristo, ele não é diferente do Pai, porque Jesus falou assim, eu vou mandar em nome do Pai um outro Consolador. Quando Jesus usou a palavra outro, ele não usou a palavra outro, que significa outro diferente, que em grego poderia ser heteros, por exemplo. Nós temos hoje heterogêneo, de gêneros diferentes, não é? Então, esse é um outro assunto, é claro, mas Jesus usou a expressão alós, um outro igual. Eu vou mandar um outro consolador, mas ele é igual. É da mesma essência. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, o Consolador, para estar para sempre conosco. Está em João capítulo 14, é o verso 16, se a minha memória não falha. Qual é a função do Espírito, se nós somos movidos pelo Espírito? Qual é a função do Espírito na nossa vida pessoal? Em João 14, 26, a Bíblia diz que a missão dele é nos fazer lembrar o que Jesus nos ensinou. Não é um outro Deus diferente, minha gente. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. É o mesmo. Nós cremos num Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo. É assim que nós cremos. Nós temos várias dispensações. Hoje, estamos vivendo a dispensação do Espírito. É Ele quem comanda a igreja. É Ele quem faz a pessoa de Jesus ser presente em nós, porque Jesus, hoje, é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial, lá no céu. Então, o Espírito é que é o responsável por cuidar da igreja, o Espírito é que é o responsável por cuidar de mim, por cuidar de você. E ele testifica de Jesus, de Jesus. E mais, ele dá sabedoria. Tiago não diz lá em Tiago capítulo 1, verso 5, se você precisa de sabedoria, peça para Deus. Sabedoria não é conhecimento. Sabedoria não é estudo. Claro que o estudo é importantíssimo. E se você puder estudar e falar línguas, você será muito mais útil. Por exemplo, quando a igreja precisou mandar o primeiro missionário, John Andrews, ele falava 7 línguas. E ele foi ser missionário na Europa. Até naquele tempo se dizia, o melhor foi enviado, para falar de um homem que sabia falar muitas línguas. Então, seja útil, estude, mas tenha uma sabedoria que ela vai além dos livros, dos bancos escolares, é aquela sabedoria que vem de Deus. Quer ver? Deixa eu explicar uma coisa para você. As histórias ajudam a entender a palavra. Por isso que Jesus contava histórias. Quando eu tinha 17 anos, eu me matriculei na Academia da Força Aérea Brasileira, porque eu queria ser piloto da Força Aérea Brasileira. Acontece que eu já tinha começado a pregar na igreja. Eu preguei meu primeiro sermão com 16 anos de idade. E quando eu cheguei em casa todo feliz, porque tinha me matriculado, família pobre, você ser um piloto é uma coisa diferenciada, né?
Deus sempre me deu sonhos e eu louvo a Deus porque Ele tem realizado os sonhos na minha vida, não é? E a minha mãe falou uma frase que ficou na minha cabeça. Ela falou assim: filho, você já é um pregador. Como seria se um dia você, pilotando um avião, tivesse que jogar uma bomba em cima de uma cidade? Eu desisti de ser piloto sem ficar constrangido, sem ficar aborrecido, porque normalmente os adolescentes, para ficarem aborrecidos, não custa muito. Mas Deus deu sabedoria para ela. E numa frase, ela me encaminhou. E aí, quando eu me formei em teologia com 28 anos, ela falou assim: filho, hoje você está realizando um sonho da sua mãe. Eu dediquei você para ser pastor no dia do meu batismo, você estava para nascer. E eu disse: por que a senhora nunca me falou isso? Ela disse: eu não queria que você fosse influenciado pela minha palavra, mas eu orei durante 28 anos para você ser um grande pastor. Eu penso que Deus ouviu aquelas orações daqueles 28 anos. Aí eu entendi, naquela hora eu entendi por que ela me aconselhou a não ser um piloto. Agora, imaginem vocês, se ela não tivesse a sabedoria que Deus concede, e ela tivesse dito assim: não, filho, você não vai ser piloto, não. Eu dediquei você para ser pastor. Será que, como adolescente, eu ia ficar feliz? Talvez não. Mas Deus deu para minha mãe a sabedoria. E minha mãe não era uma mulher estudada. Sabia ler e escrever, mas isso apenas. Deus nos dá sabedoria. Através de quem? Do Deus Espírito Santo, que se comunica diretamente com a nossa mente e diz que nós somos filhos de Deus. Revela Cristo, guia em toda a verdade, anuncia o que há de vir, glorifica Jesus em tudo. Quando nós falamos de orar e pedir o batismo do Espírito Santo, nós não estamos deixando Jesus numa segunda posição, ou terceira, ou última, não. Porque o Espírito Santo glorifica Jesus. Ele nos convence, ele distribui dons. Dons são coisas importantíssimas para que a igreja possa prosseguir e esses santos com os rostos iluminados, eles possam sair resplandecendo a luz do céu, pregando a mensagem por todo o mundo. Eu louvo a Deus porque Deus é muito grande e Deus é maravilhoso e Ele faz coisas que a gente não entende. Eu sempre gostei de pregar, vocês são testemunhas disso, não é? Mas eu também gosto de cozinhar e gosto de comer também, né? Eu tenho alguns amigos meus que estão me acompanhando aí, que me mandaram mensagem ontem à noite, hoje. Nós vamos nos ver na sala 57 amanhã, tal, né? Pessoas de São Paulo, de Monte Azul, parentes meus, amigos meus, irmãos de verdade mesmo, assim, né? E me conhecem bem. Então, quando me aposentei, eu pensei em fazer uma outra faculdade, mas não para ter um outro título, mas sim para minha mente continuar ativa, para eu poder continuar a pregar a palavra e para continuar pregando a palavra. E eu resolvi então fazer gastronomia, mas não é para abrir um restaurante, não, mas é para a mente continuar lúcida. E agora, no mês de junho, com a graça de Deus, eu recebo o título de chefe. Mas não é para ter um restaurante e para dizer que eu sou chefe de cozinha, não. É para a mente continuar brilhando para Jesus. Você tem essa preocupação de que o seu ser, ele pertence a Jesus, ele pertence a Deus, ele pertence ao Espírito Santo,
e que ele tem que estar afiado para ser útil nas mãos do Espírito Santo. Eu louvo a Deus porque com 67 anos eu lembro de histórias que aconteceram há 15, 20, 30 anos, e é como se fossem histórias que tivessem acontecido ontem. Então, Deus quer nos usar, mas nós temos que tomar a decisão de pedir a Deus para sermos usados. Nós temos que tomar a decisão de pedir a Deus que nos batize diariamente com o Espírito Santo, porque o batismo do Espírito Santo, ele tem mais de um segmento. Nós somos batizados pelo Espírito Santo para sermos fiéis a Deus. Mas o Espírito Santo também nos batiza para missões especiais. E olha, se nós pedirmos, o nosso Pai Celestial, conforme eu disse há pouco, ele nos dará o Espírito Santo. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas, muito mais o nosso Pai Celestial. E aí o Espírito de Deus nos conduz, nos move, movidos pelo Espírito. Quantas vezes você fala uma coisa e a pessoa entende outra coisa para o bem dela, não para o mal, para o bem dela. E aí você pensa assim, mas eu não falei isso. Mas o Espírito de Deus, conforme diz a Bíblia, ele traduz as nossas orações. Ele traduz a nossa fala. Deus é maravilhoso, né? Eu tenho tido o privilégio de pregar em muitos lugares. E eu posso dizer a você o seguinte, o Espírito de Deus está em todos os lugares. Porque em todos os lugares há conversões, em todos os lugares. Em qualquer continente onde você pregar, o Espírito de Deus vai atuar. Lança o teu pão sobre as águas. Pastor Wagner falou aí dessa semana, que é a semana tida como Semana Santa, não é? Muitos evangelismos. Ontem de manhã eu falei para a Associação Paulista do Vale. Eles estão lá com muitos evangelismos também nessa semana, não é? Como é maravilhoso saber que as pessoas estão querendo que Jesus volte. Mas Jesus não vai voltar antes de o evangelho ser pregado em todo mundo, porque ele mesmo falou, e esse evangelho do reino será pregado em todo mundo para testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Eu quero fazer parte desse último minutinho da história. Claro que nós estamos pensando assim em ver Jesus em breve, mas nós precisamos, antes de ver Jesus, nós precisamos transmitir Jesus. E só pode transmitir Jesus quem tem o Espírito Santo. Quem não tem, não pode. O rosto iluminado de santa consagração é a presença do Espírito Santo na vida. E quando o Espírito Santo está atuando, ninguém resiste. Quando Deus Espírito Santo está tocando o coração, é impossível resistir. Quando Jesus disse em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Ele bate à porta do coração através do Espírito Santo. Eu gosto muito de histórias, e pelo fato de eu gostar, talvez por isso Deus me concede muitas histórias. E se você quiser ter histórias, eu tenho um recado para você. Trabalhe. E se você trabalhar, unido com o Deus Espírito Santo, você terá histórias. Eu quero contar uma história rapidamente, e depois, se Deus permitir, nós vamos ter um testemunho lindo aqui. Quando eu comecei na Voz da Profecia, em 1997, portanto, há mais de 25 anos, eu me lembro que nós começamos a produzir os CDs e começamos a enviar os CDs pelo Brasil inteiro, e nós tínhamos na Voz da Profecia 57 emissoras que transmitiam o programa, e Deus foi tão generoso, mas tão generoso, que em 6 anos que ficamos lá, nós pulamos de 57 emissoras para 1.512 emissoras.
só no Brasil, e mais umas 30 fora do Brasil, onde se fala português. E quantas histórias lindas aconteceram. Mas eu quero reportar a você, compartilhar com você uma história que teve um cumprimento agora no mês de março, no dia 4 de março deste ano de 2023. Eu tive o privilégio, como disse há pouco, de pregar em vários países, e eu tinha uma tristeza no meu coração, porque tinha pregado em todos os estados brasileiros, mas não tinha pregado ainda em Roraima. E neste ano Deus me deu a alegria de pregar em Boa Vista para acampar ao lado daquela associação. Eram quase 5.000 pessoas. Tivemos uns cantores maravilhosos lá. Foi impressionante, foi lindo. E depois de lá de Boa Vista, eu fui para Belém para participar, para ser orador de um programa grande que eles têm lá, chamado Adorai. E dentre as muitas histórias que aconteceram nesse programa Adorai, aconteceu uma história incrível, linda. Por quê? Porque quando eu comecei na Voz da Profecia, uma jovem de 17 anos, uma adolescente, ela ouviu a Voz da Profecia com o pastor Estina, com os arautos do rei, e ela se apaixonou por Jesus, e ela entregou seu coração. Ela se apaixonou tanto que ela se tornou uma cristã adventista, mas não só isso. Ela começou a veicular o programa Voz da Profecia na cidade dela. Lá eles chamam de boca de ferro, nós chamamos de sistema de alto-falante, essas coisas, né? E por aproximadamente 10 anos, ela colocou o programa Voz da Profecia na boca de ferro, no sistema de alto-falante da praça, durante quase 10 anos. Se casou, se formou professora, formou uma família, teve uma decepção grande, abandonou a igreja, começou a beber. Toda sexta-feira à noite reunia as amigas, professoras, ela como orientadora, coordenadora, e sexta-noite era o momento de beber. Eu não sei quanto bebia, se pouco ou muito, né? E os anos foram se passando. Acontece que no dia 25 de fevereiro, o último sábado do mês de fevereiro, foi quando começou o projeto Adorai, ela sentiu vontade de ir à igreja depois de mais ou menos uns 10 anos. Tomou banho, se trocou, foi para a igreja. Chegou na igreja, já tinha acabado a escola sabatina, o culto já tinha começado. E nesse projeto Adorai, a União Norte Brasileira transmite para todas as igrejas da União Norte. São alguns milhares de igrejas, eu não sei quantas, mas é muita gente. E são milhares e milhares de pessoas que são alcançadas. E quando ela chegou na igreja, que voz que ela ouviu? A mesma voz que há mais de 20 anos ela ouvira e aceitara Jesus. E olhando na tela, viu lá nos caracteres Pastor Estina. E aí a memória, aquela memória afetiva, né? Ela voltou. E ela pensou assim, depois de tanto tempo eu volto e a mesma voz falando comigo, o mesmo pastor, falando que Jesus vai voltar, porque o tema do Adorai, da semana toda, era Jesus precisa voltar. E naquele sábado, 25 de fevereiro, o tema foi Jesus precisa voltar porque ele prometeu. Em cada reunião Jesus precisa voltar porque ele ama você. Jesus precisa voltar porque você é insubstituível. Jesus precisa voltar para enxugar as suas lágrimas. Cada dia foi uma coisa esplendorosa, linda, louvado seja o nome de Deus. Para a glória do nosso Senhor Jesus, louvado seja o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E ela começou a chorar. E aí alguns irmãos se aproximaram dela, oferecendo ajuda. Foi quando ela contou isso.
Acontece que durante a semana essa história chegou até mim e eu fiz contato com essa professora, essa orientadora. E, gente, na sexta-feira, antes de terminar o projeto, essa irmã querida viajou 720 quilômetros e foi até a cidade de Belém, onde estava sendo produzido e transmitido o programa. E eu tive a alegria de, no sábado de manhã, quando encerramos o programa, no final do sermão, chamá-la à frente e levá-la de volta às águas batismais. E agora eu fico pensando assim, como o Espírito de Deus trabalha, não é? O Espírito de Deus trabalha com qualquer um de nós, qualquer um que estiver disposto a ser usado, disposta a ser usada, qualquer um. O Espírito de Deus pode fazer maravilhas. E eu queria desafiar você, que está me acompanhando nesse momento aqui tão especial da Sala 57, eu queria desafiar você para se permitir ser usado pelo Espírito Santo, ser usada pelo Espírito Santo. Não é para a sua glória, é para a glória de Deus. Você viu que no começo eu disse que eu me considero menos que a metade de um grão de areia? E por que eu falo isso? Porque a glória não é minha, não. A glória do Senhor Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. A glória de Deus, o Pai. A glória de Deus, o Espírito Santo, que move os corações. Eu não tenho poder nenhum para mover corações. Nenhum. Mas o Espírito Santo tem. Eu desafio você. Você quer ser usado pelo Espírito Santo de Deus para ajudar a terminar a tarefa da pregação, para que possamos ver Jesus? Dobre-se diante de Deus. Coloque o seu coração no altar de Deus. Como diz Paulo, apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o nosso culto racional, inteligente. Deixa Deus conduzir a sua vida. Olha, nós podemos ser excelentes motoristas, mas nós não sabemos dirigir a nossa vida. Nós não sabemos o que tem um palmo à frente dos nossos olhos. Mas o Deus Espírito Santo sabe. Quando Jesus diz assim, olha, entre pela porta estreita, pelo caminho apertado. O caminho é apertado, é claro. Mas o Espírito Santo dá a mão para você. Ele segura você nos pontos escorregadios do caminho. Ele sustenta você na subida que é íngreme, na direção da eternidade. Não vai sozinho, não. Você vai escorregar. Você não vai conseguir. Mas se você der a mão para o Deus Espírito Santo e deixar Ele conduzir você, você vai chegar lá no final. E Jesus vai olhar para você e vai falar assim, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar você. Entre no gozo do Senhor. Por favor, feche os seus olhos por um instante. Querido Deus, como é gostoso sentir a presença do Senhor na vida, na mensagem, no dia a dia, no lar, na igreja, com os amigos, mesmo com os infiéis, com os incrédulos, com aqueles que ainda não te conhecem. Estamos aqui. Estamos subindo no teu altar. Pedimos que o Senhor nos lave no sangue do Cordeiro, para que o nosso sacrifício seja aceito e que o Senhor nos batize de novo com o Espírito Santo, para que a nossa voz ela seja como uma espada para tocar o coração, não para ferir, mas para sarar, para curar,
para salvar. Nós queremos ser a extensão dos braços do Senhor Jesus. Nós queremos ser a extensão da voz do Senhor Jesus. Mas só podemos fazer isso se o Deus Espírito Santo tomar conta de todo o nosso ser. Nós não queremos entregar apenas 95% do nosso ser. Queremos te entregar todo o nosso ser. E juntamente conosco, Pai, nós levamos a nossa família no teu altar. Salva a nossa família, por favor. Nós levamos a nossa igreja no teu altar. Salva a nossa igreja. Nós levamos os nossos vizinhos, nossos amigos no teu altar. Salva nossos amigos, nossos vizinhos. Pai, faze-nos instrumentos poderosos, que pela operação do Deus Espírito Santo na nossa vida, movidos pelo Espírito, nós sejamos a luz do mundo, o sal da terra, o bom perfume de Cristo. E em breve tenhamos alegria de ver Jesus voltar e ir com ele para a eternidade. Nós não aguentamos mais esse mundo aqui. Mas não é por isso que nós queremos ir embora, não. Nós queremos ir embora porque nós queremos ficar contigo, para te abraçar e viver contigo por toda a eternidade. É a nossa prece hoje. Agradecidos em Jesus, teu Filho amado, o nosso Salvador e Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém, amém e amém. Pastor Wagner, você me disse que tinha uma surpresa aí. Temos uma surpresa, uma alegria, uma Vou, bênção. vou, vou chamar a surpresa para o senhor aí. Olha que benção. Essa é a Digé Barbosa, pastor. Abre o áudio, por favor, Digé. Alegria ver essa serva de Olá, Deus. olá, bom dia. Estou aqui nessa madrugada, muito ansiosa, desde as 3 da manhã eu já estava acordada, esperando o momento. Pastor, quem é esta gentil senhora que está conosco aí, Essa amado? senhora querida é a serva de Deus que eu tive o privilégio de rebatizar agora, esses dias atrás, no primeiro sábado de março, lá em Belém. Ela viajou, pastor, de Parauapebas até Belém, 720 quilômetros apenas, para nos abraçar e nos dar o privilégio de reconduzi-la aos braços do Pai. Pastor, Amém. pergunte o que o senhor quiser, porque ela é uma professora querida, é uma serva de Deus e ela tem novidade para contar para a gente aí já depois do batismo. Pastor, você sabe que ela mandou aqui alguns áudios para mim. Digé, bom dia, tudo jóia? Tudo bem, pastor, graças a Deus. Alegria em ter você aqui conosco, viu, querido? Amém, amém. Eu também estou muito feliz. Na verdade, eu estou em lágrimas aqui o tempo todo. A felicidade é tamanha que não cabe no coração. E ela É se que a transforma voz do pastor Estina, né? A figura dele é muito representativa para a senhora. A gente vai saber por muito, quê, né? muito. A senhora se converteu ouvindo boca de ferro, querido. São alto-falantes que a igreja colocava em cima. E a igreja, no lugar onde a irmã de Gé morava, transmitia a voz da profecia para toda aquela pequena comunidade. E colocava alto, né, Gé? E você vai me Isso. dizer que você começou a ouvir de longe aquelas mensagens. Fala para a gente como é que foi que você conheceu, hein? Então, eu fui destacada para esse vilarejo para atuar como professora, ainda muito jovem, atuar como professora naquele lugar. Eu vinha de um mundo tradicionalmente católico, estudei em escola de freiras, e minha família é tradicionalmente católica, e eu cheguei sempre com aquela vontade no fundo do coração, sempre houve um desejo de ter encontro com Deus. E ali eu comecei a dar aula, arrumei um
um apartamento para morar e comecei a dar aula naquele vilarejo. E todas as manhãs eu escutava uma voz muito longe, na outra rua, vindo e começava com uma música. Breve virá, breve Jesus voltará. Eu não tenho voz boa, que eu fiz cirurgia na garganta há pouco tempo. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. É. Você ouvia isso, né, irmã? Isso, desse jeito. Aí eu começava a ouvir ainda na cama, e eu começava a dizer para o meu esposo, eu começava para o meu ex, eu dizia para ele, nossa, que mensagem linda. E todas as manhãs aquela voz internalizava no meu coração, e eu ouvia atentamente todo o sermão. E eu tive a curiosidade de visitá-lo, a igreja, naquele vilarejo. E ali, resumindo, eu recebi estudo bíblico e me batizei. E como a rotatividade das pessoas naquele vilarejo, por falta de trabalho, era grande, a pessoa que tomava conta da igreja foi embora para uma outra cidade. Aí a igreja ficou, aparentemente, que não ia mais funcionar o programa A Voz da Profecia. E aí eu perguntei para o irmão se eu podia tomar conta daquilo. Para tudo, pastor. Olha só, que coisa linda. Você sabe que, pastor, assim, os métodos evangelísticos, né, eles são os mais variados. Como pode, né, pastor, colocar dois alto-falantes na frente, em cima da igreja, e tocar o negócio alto para o pessoal? A ideia dos irmãos era que, enquanto o pessoal acordasse, eles já acordassem ouvindo os hinos da igreja, Arautos do Rei, sua mensagem, e aquilo ia acompanhando as pessoas no dia a dia deles. A Dia Exatamente. tem uma história marcante, que ela começa a fazer esse trabalho, e o senhor vai ver que coisa linda acontece. Aí você se converte, se batiza, sente que a igreja está arrefecendo, porque é uma cidade muito rotativa, e você faz uma proposta para o líder da igreja. Isso, aí eu fiz a proposta, irmão, se você deixar, eu faço esse programa. Aí ele, nossa, você será bem-vindo. Então eu comecei, como eu era ainda um pouco tímida, porque eu não tinha experiência de pregar na igreja, eu era professora, só que pelo lado evangélico, então eu colocava as músicas, eu dava um bom dia, dizia que queria tocar no coração de quem estava ainda deitado, de quem estava saindo para o trabalho. E aí eu colocava os hinos da igreja, orava, que é aquela minha oração ainda tímida, do início da igreja, e colocava as mensagens do pastor Nemoel Estina no ar. Aí eu fazia ainda propaganda, dizia, nossa, agora nós vamos ouvir, nós temos um convidado especial, o pastor Nemoel Estina irá pregar para nós agora. E aí eu botava. Mas chegou um dia que eu tinha gravado todas as mensagens do pastor Nemoel Estina na minha cabeça. Eu já sabia eu mesma pregar os sermões que ele fazia. A senhora internalizou as mensagens, a senhora tinha condições de tanto ouvir, de repetir as mensagens. Essa era tomou uma decisão, vai. É muito legal. Aí eu tomei a decisão de que agora o pastor Nemoel Estina não vai mais pregar aqui, quem vai pregar é eu. Eita, pastor, e tá vendo? Olha que beleza, meu amigo. E aí era tão legal, porque eu me sentia tão bem dentro da igreja, ainda um pouco tímida, mas era só eu pegava a chave da igreja, me trancava dentro, então eu pregava andando dentro de todo o corpo da igreja, eu andava para cima e para baixo, pregando aquela empolgação tamanha. O pastor Nelmo Estima só pregava novamente o dia que eu não podia ir, que aí eu botava o meu filho mais velho, chamado Max. Eu dizia, filho, a mamãe vai ter que sair cedo, você vai na igreja, liga o som, bota 2 hinos, aí você coloca o CD do pastor Nelmo Estima no ar. Aí eu ensinava, ele dizia, tá bom, mãe, eu vou fazer. E meu filho ia lá também fazer o dia que eu não podia ir. Então, Só um como... pouquinho, Gé. Pastor Cristina, o senhor não tinha a menor noção disso, né? Como o senhor também não tem a menor noção de tudo que vai se desdobrando, né? Através do que o senhor já fez, o senhor fez através do senhor, né?
em toda a sua trajetória, né, pastor? É lindo ver como Deus Tinha a trabalha. mínima ideia de que Deus estava fazendo uma nova pregadora, não é, pastor Wagner? É lindo, né, pastor? É lindo isso. O Espírito Santo vai dando coragem para ela, né, pastor? É, Começa Amém, amém. tímidazinha, a oração tímida. Eu lembro a primeira vez, pastor, que me colocaram para apresentar um pastor que ia passar a lição na classe jovem lá na igreja da irmã Neuci Lins, que está ali, lá em Taguatinga. Eu estava chegando, pastor, e naquele dia me colocaram para apresentar o moço. E o nome do camarada era complicado, pastor, para me ajudar mais ainda. Eu levantei, na hora que eu levantei, que eu fiquei de frente com a classe jovem, eu tremia, mas eu tremia inteiro. Errei o nome do pastor, errei tudo, sentei, eu parecia uma pulga naquela cadeira, eu queria sumir. Desse Mas, jeito mas, mesmo. se eu não tivesse começado ali, eu não faria hoje o que eu faço, o que Deus usa para fazer, né? Então, a gente tem que começar, né? Tem que E você começar. começou timidazinha ali orando, daqui a pouco vou pregar. E você repetia as mensagens do pastor, é? Eu comecei a pregar todas as mensagens que ele pregava. Eu copiava os sermões, estudava. E como ninguém estava me vendo mesmo, não sabia nem que algumas palavras eu estava lendo, que era a palavra deles, e eu estava lendo, que eu copiava tudo. Eu andava dentro da igreja, toda empolgada, pregando. Quem via dizia, nossa, que pregadora. Mas eu estava Você usando a sentia mensagem. a própria Estina. Não, eu disse que eu sou filha dele. Eu já falei pessoalmente para ele, sou sua filha. Isso é muito emocionante para quem vive a pregação. O pastor disse que o hobby dele é pregar. Para quem ama transmitir a palavra, isso é muito relevante. É muito relevante. Você passou quanto tempo fazendo isso, Digé? Passei aproximadamente 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. Então, eu já era até conhecida. Olha, aquela moça ali é a moça da voz da profecia. Quando eu passava na rua, vou dizer Que aquela delícia. moça. Você um dia entrou no ônibus, começou a falar, sentou-se ao lado de uma pessoa, e disse, conheço essa Isso, voz. Como é que foi isso? eu estava no coletivo, indo para uma outra cidade próxima, saindo do vilarejo para outra cidade. Aí eu estava conversando com uma moça, professora do meu lado. Aí uma pessoa do meu lado, atrás, bateu nas minhas costas. A voz parece com uma voz que eu ouço quase todas as manhãs. Você é aquela moça que prega numa igreja? Aí eu falei, é eu mesma. Ele conheceu a minha voz. Nossa, eu ouço todas as manhãs, eu já fico ansioso na hora que eu vejo começar a zoada nos altos-falantes. Aí eu, que legal. Então foram muitas vidas, eu fazia convite, então todas as manhãs do sábado eu ia cedinho fazer os convites, na voz da profecia, no alto-falante, convidando o povoado para vir para a igreja. Eu convidava e chegava muita gente. As crianças tinham curiosidade, e às vezes as crianças iam lá, quando eu terminava o programa, às vezes tinha crianças que eram meus alunos, tinham curiosidade para ver como funcionava aquilo lá dentro. Eu mostrava para as crianças como era que eu fazia o programa lá dentro. Então, foi uma parte maravilhosa que Deus me trouxe de tão longe. E como o pastor contou um pouco da minha vida, eu não me vergonho de falar para vocês das minhas fraquezas. Eu não me envergonho, até porque eu considero vocês como meus irmãos, umas pessoas bem próximas de mim, embora a gente esteja espalhado em todo o mundo, mas eu considero vocês bem próximos de mim, eu tenho coragem de abrir meu coração para vocês. Então, vim embora dessa cidade, vim embora de lá, e passei por vida muito difícil. Eu cheguei a ter problemas seríssimos de saúde, meu marido me traiu, foi embora com outra pessoa, eu me divorciei, tive grandes fracassos assim na vida e me distanciei da igreja, busquei alegria em outras coisas. Como eu fiquei um quadro tipo que depressivo na época, 2018, 2017, 2018 foram os piores anos da minha vida, e eu me afastei. No início eu ia para a igreja, depois eu decidi sumir, eu queria me esconder de todos os adventistas. Eu não queria que as pessoas me encontrassem. Eu dizia para Deus mesmo, Senhor, eu vou me esconder de todo mundo porque eu não tenho mais força. Eu dizia que eu me comparava a alguém que tinha nadado e morrido na praia.
Então, como o pastor falou sobre minha história, no início eu ia para a igreja no sábado, depois eu deixei de ir porque eu não conseguia mais acordar no sábado, porque arrumei grupos de amigos e saía todas as sexta-feira e no sábado eu amanhecia dormindo e não tinha mais coragem. Quando eu me acordava já era, como eu moro sozinha, meus filhos já são todos grandes, casados, então eu me acordava já era tarde, eu ficava triste, mas sempre sentia aquela tristeza de me acordar e dizer, nossa, hoje é sábado, e outra vez eu não fui para a igreja. Então, agora no mês de fevereiro, um dia eu disse, eu vou experimentar, eu não vou mais sair na sexta-feira para ver se eu tenho condição de me acordar no sábado e voltar a ir para a igreja. Eu não contei isso para o pastor Nemoel Estino, que na primeira sexta-feira eu desliguei meu telefone. Quando eu me acordei pela manhã, no sábado, tinha para mais de 20 ligações dos amigos. Teve amigos que veio na frente da minha casa, disse que buzinou o carro várias vezes, já preocupado porque eu estava com o telefone desligado. E mais de 20 ligações e mensagem no WhatsApp dizendo onde você está, a gente foi te buscar, a gente mandou te buscar e você não atendeu, esse tipo. Aí eu respondi timidamente, eu estou querendo começar a congregar e eu não quero mais sair na sexta-feira à noite. Então, resumindo, na sexta que eu não saí, no sábado eu amanheci o dia, tomei banho, arrumei os cabelos cacheados, toda bonitona. Vou para a igreja. Quando cheguei lá, mas sempre que eu chegava na igreja, me dava crise de choro, porque, na verdade, eu sempre dizia para as pessoas, eu nasci para servir a Deus, eu nasci para ser útil para Deus, eu dizia que eu nasci para cuidar de pessoas, essa era a minha fala, sempre eu dizia para as pessoas, e as pessoas me diziam que mesmo eu fora da igreja, eu não conseguia fazer isso. Então, muito me comovia com a minha vida bagunçada. Todas as vezes, então eu cheguei na igreja, quando sentei, já comecei a chorar com uma mensagem cantada. Aí, quando eu olho para o telão que começa a pregação, aí eu olho esse rosto dessa pessoa que eu estou vendo agora também na minha frente. Aí eu baixei a cabeça e comecei a ouvir a mensagem foi introduzindo no coração de novo. Eu até cheguei a falar para o pastor Nemoel Estino presencial, eu falei para ele que o meu mundo era agitado dentro de mim, meu coração agitado, eu não conseguia me concentrar em sermão, eu não conseguia me concentrar na Bíblia, às vezes eu até tentava ler a Bíblia e não conseguia me concentrar. Quando ele começou a falar, parece que aquela calma entrou no meu coração e eu comecei a ouvir aquela mensagem atenta e chorando, eu falei para o irmão do lado, eu conheço essa pessoa que está pregando. E ele, sério, você já viu ele? E eu falei, não, eu não vi ele, mas eu tive uma intimidade com ele, fazendo um trabalho, usando os CDs dele, e eu conheço quase todas as mensagens que ele pregava no passado, é tanto que eu pregava as mensagens dele. Você quase disse assim, Digé, não, nós já trabalhamos 10 anos juntos. Isso, quase eu digo, eu trabalhei 10 anos junto com ele. Então, aí o irmão começou, e aí daí foi se desvendando, o pastor Robson, que é o meu pastor hoje, atualmente. Só um minutinho, Digé. Você precisa entender o que está acontecendo. Ela me fala no áudio aqui que naquela sexta, naquele sábado, ela acorda com muita vontade à igreja. Ela desliga o telefone para poder dormir mais cedo. E no sábado ela acorda com muita vontade de ir à igreja. Você acha que isso é por acaso? É o poder do Espírito que o pastor Estino acabou de falar aqui. Amém, porque para ela voltar, precisava haver conexões muito fortes com o passado dela. Deus sabia disso. E Deus também já sabia, o Espírito Santo sabia, e era ele que estava fazendo isso com ela. Que ela estava com muita vontade de voltar, porque ela nunca, na verdade, se viu fora, muito embora fosse fraca naquele momento. E ela precisava de conexões muito fortes para fazer isso. E o Espírito de Deus faz com que ela desligue o telefone. Eu creio, irmãos, é ele quem convence. E ele a acorda com desejo de ir à igreja. Por quê? Naquele dia, aquela igreja estava transmitindo o programa que o pastor Estino estava sendo orador lá de Belém.
não era ao vivo, ela entra ali e vê a transmissão do programa. E naquele dia era o pastor Estina. Por que que o Espírito de Deus a levou ali? Porque quando ela vê o pastor Estina na tela, as conexões do passado dela ativa na igreja explodem dentro dela. Sabe o que que Exatamente. é isso? Sabe o que que é isso, queridos? É o Espírito de Deus movendo as peças do tabuleiro da nossa vida para nos salvar. Ele faz isso com você também, que está me ouvindo agora. Não Amém. é só com ela. Ele faz com todos, todos os dias, para Eu salvar a me, minha e a sua me vida. Se a emocionei gente outra vez. conseguir ouvir... Sim, filha, fala. Eu me emocionei outra vez porque você me disse uma palavra que eu não tinha conseguido entender. Deus sabia que eu precisava fazer uma conexão com o passado. Por isso que ele usou exatamente o pastor. Ele precisava fazer nascer as lembranças dentro de mim, o quão eu me achava importante, quando todas as manhãs eu pregava e tinha certeza de que aquela mensagem estava entrando no coração de alguém. Então, eu precisava que Deus, que eu tivesse uma conexão com o passado. Foi exatamente o que aconteceu. Na hora que eu ouvi a voz dele, aquela voz tão familiar para mim, falei, nossa, eu conheço. Aí o irmão chegou até a perguntar, você conhece ele pessoalmente? Eu falei, não, Aí eu quis contar, mas como a pregação estava tão boa e eu não podia falar, eu digo, depois eu lhe conto como Sabe o que que aconteceu. é, Digé? É que o Espírito de Deus conhece a gente, ele nos criou junto com Jesus e Deus o Pai, ele sabe como o nosso mecanismo funciona. E Amém. você, eu tenho certeza que eu vou dizer que nesses 10 anos ausentes, você tentou voltar várias vezes. Eu estive fora 6 anos da igreja, tentei voltar várias vezes. Mas naquele dia, o Espírito de Deus sabia que se ele conseguisse levar você naquela igreja, você iria voltar, por causa das conexões poderosas feitas. Há 10 anos, a voz dele ecoando dentro de você, você se viu dentro da igreja, andando, pregando, falando, você se viu de novo. Aquilo renasce dentro de você, você não resiste. E na quinta-feira, quinta ou sexta, não sei se você decide ir até Belém, né? Uhum. Qual foi o dia Quinta-feira, da... Na quinta-feira, quinta-feira. eu já fui trabalhar muito ansiosa na quinta-feira. Chegando lá, eu tive que dizer para o meu grupo de pessoas que eu trabalho, eu disse, gente, eu vou para a capital esse final de semana. Sério? Mas tu vai fazer o quê? Tu nem tinha viagem para lá. Eu disse, eu vou como missão. Aí eu já comecei testemunhando o meu trabalho. Eu nem contei isso para o pastor também, comecei testemunhando o meu trabalho. E ia começar, gente, Digé vai se batizar novamente, olha, ela vai voltar para a igreja dela que eles usam, né? Essa palavra, e eu disse, gente, eu vou me batizar, até todo o povo do meu trabalho assistir o meu batismo. Eu viajei, peguei o voo, cheguei lá tarde, na sexta-feira, fiquei no hotel e depois fui assistir a programação ao vivo na sexta-feira à noite. E no sábado o coração não cabia de tanta felicidade e como moveu todo quase os conhecidos de Paraupeba. Meus filhos trabalham, eles trabalham no sábado, eles não estão na igreja, mas meus filhos pararam, o chefe deles proporcionou um momento para eles dois, que eles dois trabalham na mesma empresa, no sábado, meus filhos pararam para ir para frente da televisão assistir o meu batismo. Foi Pastor super Estino, emocionante. a esta altura o senhor já sabia que ela ia? Eu liguei para a Digé no meio da semana. Ela até pensou que não fosse eu, né? Porque ela não sabia que eu ia ligar, né? E eu fiz um desafio para ela, porque ela havia trabalhado tanto tempo comigo sem me conhecer pessoalmente, né? Isso. E eu disse, olha, se você tomar a decisão, se o Espírito Santo falar no seu coração que você precisa passar pelas águas, eu gostaria de ter esse privilégio de levar você às águas, né? Quando ela chegou na sexta-feira à noite lá, que nós chegamos na igreja e nos encontramos, até fizemos algumas fotos juntos e tal, né? E ela contou uma parte da história para mim. Foi um dos momentos emocionantes da minha vida ministerial, viu, pastor Wagner? E eu louvo a Deus pela Digé, porque
Cada dia que passa, a gente vê como Deus está dirigindo a igreja, né? Eu jamais poderia imaginar que... Eu tive que fazer um esforço para aceitar esse convite da União Norte para fazer esse evento lá para eles. E Deus sempre tem uma recompensa, né? E eu considero isso, esse privilégio, como uma recompensa que Deus me deu pelo esforço que eu fiz e tal, né? Claro que comparado com o que Jesus fez, não é nada o que eu fiz, né? Mas eu tive que fazer um esforço porque foi uma semana muito corrida. Mas quando eu tive a alegria de conversar com a Digé, abraçá-la e ouvir um pouco da história, e depois no sábado de manhã, no final do sermão, chamá-la à frente e ela falar assim diante das câmeras e diante de todo mundo: eu vim aqui para ser rebatizada, para ser batizada pelo Senhor. Coração não aguenta, né? Minha alegria foi tamanha que até hoje, pastor, essa alegria ainda vem todos os dias, todos os dias. Então, neste sábado agora eu quero compartilhar com vocês a minha sequência de alegria. Neste sábado agora passado, eu tive o prazer de fazer de novo o meu primeiro sermão pós-batismo. Tu já pregou de novo? Que beleza, hein? Aí, pastor, não perdeu tempo não, meu amigo. O nome dela agora, pastor Wagner, de agora em diante vai ser Digé Estina. Isso. Não vai ter um novo nome, né, pastor? Então já começou agora. Começa Você, agora. a partir desse momento, digestina, viu, minha amiga? É Isso. uma honra isso. Eita, isso é privilégio. Então, eu preguei um sermão, estou até aqui, ó, com a cópia do sermão, porque eu já estou reorganizando ele para me pregar em outra igreja sábado. E o sermão eu botei as 4 fortes âncoras para a tempestade da vida. Eu preguei sobre Atos 27, 14 a 29, e falei sobre as âncoras da tempestade da vida, falei sobre a forte âncora da presença de Deus na vida de Paulo, falei sobre a forte âncora da providência de Deus na vida de Paulo, eu falei sobre a forte âncora da promessa de Deus na vida de Paulo e a forte âncora do trabalhar de Deus na vida de Paulo. E claro que eu contei a minha história com o pastor Neumael Estino no sermão, né? Então, eu estou muito feliz, estou me sentindo... Eu falei para o pastor Neumael Estino que eu me senti importante para Deus de uma forma tão grandiosa que eu disse, quando eu confesso para vocês que por alguns momentos, quando eu fui me distanciando da igreja, eu me sentia descartável. Quando eu não tive mais força para ir, parece que todo mundo me deixou para trás e eu me sentia descartável. E Deus, naquele dia, me disse que eu era importante para Ele. Pastora Chinela, né? É sua ovelha. Eu tenho um verso, pastor Wagner, que eu amo, né? Em João. Ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim eu nunca lançarei fora. Eu aprendi através deste verso, que está em João capítulo 6, verso 37, que para Deus nós somos insubstituíveis. Digé, você para Deus você é insubstituível. Pastor Amém. Wagner, para Deus você é insubstituível. Amado irmão, amada irmã, você que está conosco aqui na sala. Para Deus você é insubstituível. Deus não tem um outro filho igual a você. Deus não tem uma outra filha igual a você. Só tem você. Porque Deus não tem 2 iguais em todo o universo, né? Então, Digé, você é insubstituível. Amém. Você que está me vendo e me ouvindo agora, você é insubstituível. Coloque isso no seu coração. Quando bater uma tristeza, uma depressão, leia o que o Senhor Jesus falou. João capítulo 6, é o verso número 37. Isso aqui é como se fosse uma
É como se fosse uma receita, é coisa do outro mundo, é coisa linda, gente. Olha, eu vou ler aqui na Bíblia para ficar fácil para vocês. João capítulo 6. Diz assim, ó, olha que bonito. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, eu nunca lançarei fora. Há uma versão mais atualizada que diz assim, jamais rejeitarei. Para Deus, nós somos insubstituíveis. Amém. Sinta isso no seu coração. Jé, Eu, se alguém esqueceu de você quando você se afastou, esse não foi Jesus. amém. Sabe esse apelo que você ouviu? Desliga o telefone. Hoje, desliga sexta-feira. Você não vai 20 ligações de pessoas tentando tirar você dessa decisão. Sabe o desejo que você acorda no sábado de ir à igreja? Ele já tinha feito outros para você durante os 10 anos, mas a turbulência da vida não permitiu que você ouvisse. Mas ele fez todo dia. Deus nunca deixa de trabalhar com seu espírito para salvar ninguém. Ninguém. Amém. Só que Ei, nesse pastor, dia, nesse dia, na sexta e no sábado, ele teve um pouco mais da sua atenção. E olha o que aconteceu. pastor Wagner, assim, é impressionante que toda honra, toda glória seja dada a Deus. Em uma dessas noites de, eu confesso para vocês, eu sempre digo que eu sou muito assim, eu tenho facilidade para falar a verdade do que aconteceu comigo. Em uma das minhas noitadas de festa, bebida, numa sexta-feira, eu já estava 3 horas da manhã em um clube aqui mesmo na cidade de Paraupebas, e com muita gente, muita zoada. E no meio daquele tumulto, 3 horas da manhã, eu estava com várias amigas, tinha um rapaz em outra mesa que me olhava sem parar. E as meninas que estavam comigo até diziam que ele estava, nossa, ele gostou de ti e tal, está querendo falar contigo. Esse rapaz veio assim pertinho de mim, olhou nos meus olhos e falou: teu lugar não é aqui. Eu falei: como? Você me conhece? Não, mas eu estou olhando para o teu rosto, teu lugar não é aqui. Aí eu falei, eu brinquei com ele, disse: se você está vendo isso, teu lugar também não é aqui. E aí eu cheguei no outro dia, chorei com essa. Quando eu acordei pela manhã, eu cheguei em casa, dormi. Quando eu acordei pela manhã, eu falei: meu Deus, aquela voz falando, aquele homem foi ousado, dizendo que aquele meu lugar não é lá. Então foram muitas coisas. Quando você fala que Deus já tinha me feito muito convite, foram muitas coisas que eu tinha evidência de que Deus não tinha desistido de mim, Isso mas prova, Diegues, isso prova que o ser humano pode falhar. A uhum, gente pode até se entristecer com o ser humano, mas com Jesus não. uhum, Ele nunca nos deixa no meio do caminho. Nunca, nunca. Se alguém deixar de estar com ele no céu, não foi porque ele desistiu. verdade, E você é perfeito, uma prova disso. Porque hoje você amém, está rebatizada pelo seu pastor, isso, agora se chama de Gestina, digeste-me, já esse pregou, já pregou sábado e sábado vai pregar de novo e de eu, novo a boca de ferro vai vai ressurgir, amém, mano? Em outro modelo, amém, de uma outra forma, mas agora não serão 10 anos mais, viu? amém, Ou será até que você descanse no Senhor ou até a vinda dele. Vamos fazer esse trato? amém, vamos, amém, amém, Você tem vamos, que fazer trato com Jesus, com Deus o Pai e Deus o Espírito Santo. É até o meu descanso ou até a tua vinda, Senhor. Nunca mais eu deixo a tua presença. Amém? amém. A minha oração todos os dias agora é o seguinte: Senhor, me dá a alegria e o prazer de te servir, porque eu tinha buscado alegria em outras coisas. E agora eu digo: Senhor, o meu pedido para o Senhor é que o Senhor me
me dê alegria de servir a tua casa. Então, uma das coisas que eu gosto muito, que eu não tenho voz boa para cantar, uma das coisas que eu gosto muito é de palestra, porque eu já trabalho com palestra mais educacional, né? Eu sou psicopedagoga, trabalho com palestrante das escolas, e eu digo, Senhor, agora me usa como palestrante da tua palavra novamente, me dá alegria. E cada convite que eu recebo, ontem eu estava na rua, e aí uma irmã da igreja disse, você é aquela moça que estava no Adorai? Aí eu falei, isso, você batizou no Adorai, não foi com o pastor Noel Estino? Eu disse, foi. Então, já várias pessoas me encontram na cidade, então eu tenho uma certa responsabilidade agora, muito mais com esse sobrenome Estina, né? Que coisa linda, né, pastor? Que coisa linda. Linda é você. Sabe, pastor, assim, a ideia de ser relevante, né? Quando ela ouve a voz do Senhor, conexões poderosas acontecem, porque o Senhor foi muito relevante para ela durante muitos anos. Menor do que metade de um grãozinho de arroz, mas muito relevante, porque a glória é do Senhor. Mas você que está me ouvindo aqui, amigo, se alguém ouvir a tua voz, que importância tem a sua voz para essa pessoa? O que as pessoas conhecem de você, que no futuro pode ser que haja conexões poderosas com o que você representa para essa pessoa no que diz respeito à salvação deles? Todos nós aqui, irmãos, na dimensão do pastor Estina, na minha dimensão, agora na dimensão da Digé, não importa, não importa, você tem que ser importante para as pessoas, no que diz respeito à salvação delas e o conhecimento de Cristo através de você. Todos somos chamados a ter essa importância. Essas conexões para a salvação precisam acontecer comigo e com você, na sua geografia, na sua realidade. Pastor Estina tem a opção e a chance de influenciar milhares de pessoas no mundo. Não importa, se você tem condições de influenciar seus vizinhos, é o seu campo missionário. Sua casa, esposa e filha, seu campo missionário, de dentro para fora. Mas você precisa ser relevante. Você precisa. Que Deus te abençoe e me abençoe a termos histórias para contar, não é, pastor? Deus seja louvado, a glória toda é do Senhor. E eu me sinto honrado a cada dia que Deus toca o coração de alguém. E eu espero muito em breve que nós todos possamos estar com Jesus, onde vamos ouvir as histórias e contar as histórias, né? Talvez em algum momento com ele, com algum herói do passado, sei lá. Talvez a nossa história sendo contada para algum mundo que nós nem conhecemos ainda, não é? Jesus vai voltar muito em breve. E essas coisas todas vão acontecer. João viu o novo céu e a nova terra. E o meu pedido a Deus é que ele nos dê também esse vislumbre do novo céu e da nova terra, para que a gente possa estar sempre olhando para cima, esquecendo desse mundo aqui, das coisas daqui, não é? E nos ligando às coisas espirituais, às coisas de Deus. Estamos no final da história. Muito em breve veremos Jesus. E por sua graça e misericórdia nós vamos com ele. Deus abençoe a sala 57. Pastor Wagner, que Deus o abençoe muito com a sua família, o seu ministério, todos os colaboradores da sala 57. Que Deus abençoe a todas as pessoas que são alcançadas através desse ministério tão lindo, tão poderoso, para a glória de Deus. Deus abençoe a Digé e tantas outras pessoas que estão conosco, né? Para a glória de Deus. Em breve estaremos no lar. Amém. Pastor, essa oportunidade que o Senhor nos dá, né, de influenciar pessoas, de alcançá-las. Agora, em julho, nós vamos estar ali em uma das cidades da Itália, e nós temos algumas pessoas esperando lá para que nós as batizemos, pastor. Olha que Amém, coisa. amém, amém. Uma delas é o filhinho da Ellen, que é nossa amiga, está assistindo a reunião agora. Pessoas da sua família. Vai ser uma festa linda lá. Você que é da Europa, a Ellen está mandando um vídeo para você.
Um vídeo que eu estou convidando você para estar conosco nesta reunião em julho. Se mova, querido, para a gente fazer um grande clamor pelo derramamento do Espírito Santo também na Europa, para que o Senhor venha com mais rapidez ainda, né? Vai para lá, vai ser uma benção essa reunião, uma benção. Mas a gente queria todos da Europa, irmãos da sala, que frequentam a sala e amigos de vocês. Vamos fazer uma reunião linda aí, tá bom? Espero que você se mova nessa direção. Amém, amém. Digé, eu tenho 4 coisas para dizer para você e para o pastor Estima. Eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Porque o Senhor existe, viu, pastor Estima? Amém, amém. Aqui, ó. Eu agradeço a oportunidade. É tão bom ver a carinha dos nossos irmãos, que o desejo é enorme de um dia a gente ver de tão perto, morando no céu. Eu peço a oração de vocês, que vocês continuem orando por mim, que eu também oro por toda a igreja na face da terra. E tenho uma grande missão. Eu sei que eu estou encarregada de uma grande missão. E uma das maiores missões é trazer meus filhos de volta para a igreja. Eu não contei para vocês que no mesmo eu me batizei no sábado e minha filha e o meu genro batizou no domingo, de tanta Amém, alegria. glória a Deus, né? E ainda tenho meus 2 filhos para voltar para a igreja, tenho uma família nessa luta e peço que vocês orem por mim. E eu quero dizer para o pastor Nemoel Estina que a gente, como cristão, a gente sabe que nossa grande reverência é o nosso eterno Deus, mas que ele, para mim, é uma pessoa importante, porque ele foi, desde o início, um instrumento para me trazer para esta igreja. Então, muito obrigado, pastor Nemoel Estina. Glória a Deus. E tem que ser assim, viu, irmã? Porque Cristo não está aqui mais. Então, ele nos manda como representantes. E como representantes, nós temos que ser importantes mesmo. O importante aqui, DJ, é assim, ó. Importar é trazer para dentro. Importar. Exportar é colocar para fora, certo? Importar é trazer para dentro. Eu e o pastor Estine e você, nós precisamos ser tão relevantes que as pessoas nos levem para dentro delas. Nos importe. E neste aspecto, é aqui que a palavra importante, não é importante de fama, de luz, de ser mais, de ser mais importante. Não, o importante é porque ele é relevante para você no que diz respeito a quem ele representa para você. Ele revelou Jesus para você. Ele deu vida para você através dele como um instrumento. Então, ele fez com que você permitisse que ele fosse para dentro de você. Então, o pastor China importou importante para você, entende? Esse é o sentido da palavra Amém. importante para a gente. Pastor, uma palavrinha para você, pastor Wagner, para você, Digé. E ao falar para vocês dois, eu estou incluindo todos os que estão na sala. Eu tenho alguns amigos que me mandaram mensagem, como Ayrton, tio Jura, meu primo Joel, minha prima Exiliene e tantos outros. E eu vou falar em nome do pastor Wagner e da Digé, que serve para todos. Eu amo vocês, preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque vocês existem. Juntos, Amém. movidos pelo Espírito, até a volta de Jesus e depois para sempre com Ele. Amém. Quero muito lhe encontrar lá no céu e viver eternamente. Quero muito, muito. É lindo ver a felicidade da Digé, né, irmãos? É lindo isso. Esse é o grande ganho de quem ama pregar a palavra de Deus. Pessoas felizes que estão conectadas com Deus. Esse é o grande ganho nosso, né? Pastor China, o senhor pode orar conosco, por gentileza? Com todo prazer. Vamos orar. Senhor Deus, que momento esplendoroso quando vemos, sentimos, ouvimos Teu Espírito tocando os corações,
trazendo pessoas de volta, Amém, meu como é o Deus. caso da Digé, que essa história ajude dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas para voltarem também. Amém, meu Deus. Há tantos que estão na mesma situação, estão distantes e precisam voltar antes que seja tarde demais. Além da Digé, nós temos tantas outras pessoas que têm histórias lindas e que devem ser contadas para motivar outras pessoas, porque nós somos para Deus insubstituíveis e Deus tem um lugar para cada um de nós na eternidade. Mas assim como Deus tem um lugar para cada um de nós na eternidade, Ele tem um lugar para cada um de nós também aqui, na sua causa, na sua missão. Amém, meu Deus. Ajuda-nos a incorporar essa missão e viver essa missão. Batiza-nos com Teu Espírito Santo, Deus. Que o nome de Jesus seja o nome mais doce da nossa boca. Amém. E que a nossa vida seja como um perfume para outras pessoas. Um cheiro suave, um cheiro de vida para a vida. Abençoa-nos, torna-nos instrumentos poderosos, luz do mundo, sal da terra, por favor, meu Deus. Amém, meu Deus. Entregamos Pastor Wagner com todos os colaboradores e colaboradoras nas tuas mãos. Que a sala 57 se multiplique, se reproduza e que milhares e talvez milhões de pessoas encontrem a salvação através desse ministério. Amém, meu Sua Deus. Digé, na sua carreira de pregadora da palavra, e a todos nós ao levarmos a voz de Deus às pessoas. Nós oramos agradecidos, humildemente, como pequeninos que somos, mas louvamos o teu nome porque somos importantes para o Senhor. Que sejamos Amém. importantes também para as pessoas. Nós oramos no nome de Jesus, movidos pelo Deus Espírito Santo. Pai querido, glória ao teu nome, honra e louvor para todos sempre. Amém, Amém. amém e amém. Amém. Pastorzão, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. O senhor é uma bênção. Fica com Deus. Seja um grande dia para o senhor aí, porque começamos bem o dia de hoje, hein, meu pastor? Começamos muito bem. Deus te Um beijo, abençoe. um beijo grandioso a todos os irmãos que estão aí nessa tela, que estão dentro desse aplicativo. Que o nosso grande Deus cuide de nós durante todo esse dia. Amém. Digé, você vai receber o link agora todo dia, vou mandar para você, tá? Pois é, eu já ia lhe perguntar, pastor Wagner, eu quero participar todas as manhãs. Tá pronto, vai receber o nosso convite todo dia, tá bom? Um beijo, gente. Um abraço, Deus. pastorzão, fica com Um Deus. abraço. Até breve, se Deus Até quiser. breve. Pastor Cristina, obrigado, Digé, que Deus te abençoe Obrigada a ricamente. você, pastor. Grande abraço. Oh, coisa boa, né, amados? Coisa boa. Deixa eu fazer aqui de novo o convite para você da Europa. A Ellen está com um vídeo que eu gravei especialmente para vocês, mandei para ela. E ela vai mandar para todos aí. Você que é pastor aí na Europa, vamos mover a sala 57 para que nos encontremos neste final de semana aí na Europa. Nós estamos sentindo um pouco falta do pessoal que mora próximo, já sabe onde vai ser direitinho, toda a nossa programação. Então, vai ser na cidade de Verona. Então, a Ellen está cuidando disso para a gente. Então, vamos para lá. Né? Você que mora aí, mora perto aí, ó. A Europa é tudo quase o mesmo quintal, né? Vamos para aí. Vamos para lá, a gente vai apelar o seu coração. E eu tenho um recado para dar para vocês, a respeito da data que nós teríamos agora, no dia 27 de maio, em São Paulo. E, infelizmente, não será possível que nós realizemos esse evento aí
nessa data. Vai estar acontecendo nesse período aí, conversei com o pastor Esmeraldo, um processo de evangelismo do Ministério da Mulher, né? Na mesma data da estação do evangelismo do Ministério da Mulher. E como muitas pessoas estarão sendo movidas nesse mesmo período, as mulheres instigadas a sair para a missão e tantas outras coisas acontecendo simultaneamente, e como tem muita gente da sala, nós, de alguma forma, interferiríamos no andamento dessa estação aí do Ministério da Mulher. Então, para que a gente não tenha nenhuma dificuldade com as igrejas local, com o campo local, e a data para eles lá é muito importante, a gente vai abortar esta ida para São Paulo, tá? No dia 27 de maio. Então, nós estaríamos lá em São Paulo, junto com outros pastores, pastor Esmeraldo, na realização de um grande evento da sala. Mas é melhor que a gente não vá nessa direção por conta de outra atividade também intensa no mesmo período. E vamos ver, e quem sabe em outro momento, um ajuste para outra data. Então, eu já tenho essa data separada no meu calendário, tá bom? Para regiões agora que não pode ser nesta região aí, porque nós temos atividades que colidiriam, né? Mas essa data minha está livre, né? 27 de maio, então 26, 27, 28, 29 e 30 de maio, eu vou estar com essa parte da minha agenda livre para eventos da Sala 57, agora em outra região. De repente, se você se interessar, essa data está livre para um evento grande, porque eu não posso ir para um evento pequeno, porque eu tenho 2 saídas só no ano. Eu saio uma vez no primeiro semestre, outra vez no segundo semestre, porque eu sou pastor distrital e essa é a praxe da saída de um pastor do seu próprio campo, do seu próprio distrito. Eu não posso sair quando eu quiser. Eu tenho 2 saídas que são autorizadas pelo campo, uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre. Então, como eu não posso sair com frequência, eu tenho que aproveitar bem esse momento da saída. Então, se você aí de outro estado desejar fazer alguma coisa que movimente bastante gente da sala na sua região, e você se interessar, pode entrar em contato comigo e a gente pode fazer o ajuste dessa data que ficou livre aí por circunstâncias. Acontece e a gente crê que o Espírito de Deus está movendo todas as coisas, tá bom? Wagner? Oi. Pastorzão, quero agradecer aí a sua compreensão, né, e a compreensão da sala também. Como você acabou de dizer, o Espírito Santo é que move todas as coisas, né? A gente entende assim. A gente fica com aquela pontinha assim em relação à Europa aí, né, que está tudo dando certo, mas algumas coisas têm impedido, né, já pela segunda ou terceira vez, né, que nós tentamos fazer aqui desde o ano passado. Infelizmente não foi possível, mas eu quero agradecer aí a sua compreensão, a compreensão também de todos da sala, pedir que orem, né, para que Deus continue conduzindo tudo, né, e que surja aí um espaço especial, né, para que esse encontro grandioso da sala possa acontecer em outro lugar. Então, muito obrigado, que Deus abençoe ricamente e a nossa gratidão pela compreensão e a compreensão de todos da sala também, viu? Eu agradeço seu apoio, sorriso de Deus. Senhor, a bênção. Senhor, uma bênção, viu? Muito obrigado pelo apoio. Coisas maiores Deus está preparando, pastor. Então, está tudo certo. O Espírito move todas as coisas. Glória a Deus por isso. Obrigado, pastorzão, pelo apoio. Muito bem. Tendo feito esse ajuste, apenas mais um lembrete para você não perder a bênção. Deixa eu mostrar aqui para você não perder a bênção. Ó, o Wellington hoje, no jejum, que já começou às 6, já entraram 2 áudios no jejum, um de 6 e um de 7, vai entrar o de 8 agora, às 8 horas. O tema do jejum é a visão espiritual,
E aí você sabe, ele lança um áudio, um texto Espírito e Profecia, texto da Bíblia, falando sobre a visão espiritual, né? Então, hoje, não perca o jejum, o Wellington Ribeiro hoje nos auxiliando até meio-dia, num jejum temático e acompanhado. Amém? A sala tem muitos colaboradores, né? A gente glorifica muito a Deus por isso. Galera da Europa, vambora que eu quero você aí. A Ellen não vai descansar hoje de tanta gente que procurou essa mulher para poder estar aí conosco. Se eu não me engano, a Ellen vai me corrigir, Ellen. Eu sei que você está aí. A data é 27 e 28. Deixa eu autorizar a Ellen aqui. Chamar você, filhinha. Buenos dias. Abre o seu áudio aí, querida. Bom dia. Bom dia. Ellen, como é que está a nossa expectativa aí para a nossa ida? Está tudo certo, né? Tudo certo, pastor, tudo certo. Eu queria só falar uma coisa para o pastor Esmeraldo, que ele disse que ele fica feliz porque as coisas por aqui deram muito certo e por aí não deram muito certo, mas eu gostaria que ele soubesse que aqui nem tudo foi flores, você sabe disso, né, pastor? Mas agora está tudo certo, graças a Deus. Eu estou esperando o pessoal da Europa. Nós tivemos, assim, um período muito silencioso da Europa aqui com respeito às inscrições. E vai ser 28 de julho, abertura, e 29, sábado, o dia todo. Sexta e sábado, né, Ellen? Sexta e sábado. Sexta-noite, abertura, e sábado faremos o dia todo juntos lá no lugar que a gente já organizou tudo lá. E estamos esperando em massa. Ontem eu comecei a mandar já o vídeo que você me mandou, e hoje eu vou continuar mandando, e eu já recebi algumas confirmações aí, ó. Nós estamos esperando também uma bênção. Nós temos, em todo esse processo, apenas um aspecto delicado para a nossa ida até a Itália. Está tudo certo, nós vamos estar lá, mas há um aspecto delicado que eu e a Ellen estamos tentando resolver e esperamos que Deus mova corações nesse sentido. Mas ele tem a bênção, né? Mas eu não vou entrar em detalhes, mas eu gostaria de fazer um pedido assim para toda a sala. É uma situação que nós temos para resolver, eu e o senhor, bem delicada, complicada, mas acredito que Deus, ele sabe de tudo, ele já sistemou tudo, nós ainda que não vimos bem o que ele programou para nós, mas eu acredito, eu creio, como você mesmo me disse, o dia que eu te perguntei se você acreditava em milagre, você disse que acreditava, então o milagre vai acontecer e vai dar tudo certo. E eu creio que tudo isso vai se resolver, pastor, porque para Deus, ele é dono de tudo. Como disse o meu amigo moderador Júnior, ele é dono da prata e do ouro, e o que mais ele não pode fazer se ele quiser. Vai dar tudo certo. Estamos esperando que isso ocorra e o Papai do Céu tenha a bênção. Para fazer, queridos, grandes coisas para Deus, você tem que se dispor a ter muito trabalho. O vento sopra de um lado, sopra de outro, levanta e volta e vai, e Deus vai operando em tudo isso de maneira muito extraordinária. Então, você que está aí nos ouvindo, se quiser nos ajudar com relação à Itália, entre em contato conosco e você vai saber através de mim, da Ellen, o que é. Nós precisamos pelo menos da oração de todos, porque eu acredito que se esse povo clama, pastor, vai dar certo. Vai ser uma bênção. Vai. Vamos orar então, mais uma vez, para encerrarmos nossa sala de hoje. Oi, pois não. Você falou antes ali que você tinha um batismo do meu filhinho para fazer, né? Você tinha 6 batismos. Ontem eu recebi uma chamada de uma pessoa que disse para mim assim, avisa o pastor Wagner que ele vai me batizar. Falei, vou avisar.
Colheita na Itália, que é o quê, né, Luiz Bispo? Bênção de Deus, irmão, bênção de Deus. Por isso, se você quiser ajudar a gente com relação à Itália, nós estamos precisando de uma bênção, entre em contato se você sentir no seu coração, tá bom? Entre em contato, eu vou dizer que bênção que a gente precisa. Ellen, muito bem, vamos orar. Vamos. Deus Santo e Pai, nós agradecemos e precisamos que o Senhor nos auxilie em um detalhe para que esses 7 batismos aconteçam, o clamor na Itália aconteça pelo derramamento do Espírito Santo. Se o Senhor mover, Deus, alguém que está nos assistindo agora e que deseja saber que milagre é esse que precisamos e que deseja cooperar, que essa pessoa entre em contato conosco. Nesse dia entregamos a nossa vida em Tua direção, Espírito Santo, e rogamos, auxilia-nos em tudo que fizermos nesse dia para glorificar o nome de Cristo. Obrigado pela lição, através da esposa do pastor Evaldo, da música, das orações feitas, pastor Estina, Adigel, hoje um testemunho lindo, uma história linda do mover de Deus. E obrigado também pelas oportunidades que temos de pregar a Tua palavra em outros lugares. Esse momento na Itália, Senhor, vai ser muito relevante para todos nós. Eu sei que há pessoas que precisam desse evento presencialmente. Move, Deus, ainda nessa peça que falta. Mas como o Senhor providenciou todas as outras coisas, eu creio plenamente que o Senhor vai providenciar também mais esta ação para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Posso falar só mais uma coisa? Por favor. Claro que sim, claro que sim. Vou falar para o pastor Estina, que eu amo ele da morrire. Pastor Estina, eu te amo. Você tem um pedaço da minha história que você participou e também não sabe, que nem a de Jess. São coisas que lá no céu você vai saber o tamanho da extensão dessa tua mensagem, e eu quero dizer que você faz parte da minha história. Eu te amo, pastor, eu te amo. Um dia a gente vai se abraçar. Que maravilha, né? Isso é muito bom, muito bom. Obrigado, Ellen. Vai me informando aí sobre a galera da Europa, esse povo assim. E esse garotão aí, meninão lindo aí, ó, tá aí do lado. Bom dia, viu? Bom dia. Bom dia. Um grande abraço. Queridos, vamos para a luta? Encheu, desaguar, né? Encheu, agora é hora de você encontrar outras pessoas e abençoá-las com a manifestação de Jesus Cristo na sua vida, tá bom? Obrigado a todos que vieram aqui. Compartilhe o link de amanhã com um monte de gente. Obrigado aos moderadores, administradores de grupo, intercessores, o Wellington, pastores e você que todo dia vem aqui e faz essa sala continuar todos os dias. Lissandra, obrigado pelo banner, viu? Já está penduradinho lá na parede da minha entrada. Quem entra já vê sala 57 lá, as imagens da sala. A Lissandra com o esposo mandou um banner para mim de presente da sala 57. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, já chegou, já está penduradinho. Grande abraço, meu povo! Tamo junto. Sirlei, só antes aqui. Abre o seu áudio aí, Sirlei. Já que a gente está na... Vai, abre aí. Tenha calma, mulher. É só acertar. Aí, eu que fechei. Acerta o microfonezinho. Acerta ele de novo. Aí. Sirlei, vocês vão fazer um evento da sala, né? Sim, pastor. Vai ser aonde? Que dia? Fala para mim aí. Vai ser dia 4 de abril, aqui na quadra da Terceira Idade, em Porto de Santana, Cariacica. Ok, vocês vão fazer um evento grande aí, vão estar 3 pastores com vocês. Como é que é o nome dos pastores? Olha, pastor, agora acho que nós teremos só 2. Diga o nome deles 2 aí para nós. O pastor Joel Carvalho e o pastor Lucas Mendes. Ok, Pastor
Além do pastor distrital que tá apoiando, como é que é o nome do pastor aí? Como? O nome do pastor distrital que está ajudando todo o movimento. Do pastor Antônio Cordeiro, Luiz Antônio Cordeiro. Muito bem. De novo, em qual região e o local? Aqui, Cariacica faz parte da região da Grande Vitória, né? Então, aqui é um município da Grande Vitória. Cariacica. A data, se eu não me engano, é 14 de abril. Dia 15 de abril. Ah, agora sim. Você falou 4 de abril, eu fiquei preocupado, já passou. Perdão, dia 15 de abril. 15 de abril, Cariacica. Qual é a região? Isso. Marcelo, o pastor. Isso, Marcelo Novaes e Aderlande estão envolvidos também. 15 de abril, tá certo? Lá em Cariacica. Qual é o lugar mesmo? Quadra da Terceira Idade. Porto de Santana, Cariacica, município de Cariacica. Então, essa galera que mora nessa região aí, já marca a data, a gente vai falar mais vezes sobre isso aqui, para poder ficar bastante claro o processo. Obrigado pelo apoio, viu, dona Cirlei, Aderlândia, Marcelo, que estão envolvidos nesse projeto aí. Obrigado. Por favor. E a sala se movimentando, irmãos. É a sala indo presencialmente, né? Pastor Adevaldo também estará envolvido aí em outro projeto que também vai estar acontecendo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Uma bênção. Eu queria desejar a você um bom dia com alegria, certo, irmãos? Bom dia com Bom alegria. dia com alegria! Com alegria, pastor Bom Marcos dia! Almeida. Bom dia, meus amores! As orações. Muita alegria! Amo vocês! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia com alegria! Bom dia com alegria. Bom Cirlei! Bom dia com alegria! Grande bem, bom dia! Ô, Cacilda. Você mistura? Dançar conosco será uma programação maravilhosa, viu, galera? Bom dia com alegria! Bom dia, dona Elza! Muito bem, é hora de dizer... Tchau. Até amanhã. Abraço na Ana e na Até amanhã! Tchau, Giovanni! Tchau, pastor. Até amanhã, meus amores! Amo vocês! Um dia com muita alegria! Vamos descer! Tchau, tchau! Até amanhã! Até amanhã!